Hoje eu venho falar de um assunto que muitas vezes a gente passa o dia a dia sem perceber, sem ter atenção para determinadas coisas. Hoje eu estava abrindo minhas redes sociais e via um ensaio fotográfico da Laurinha e a sua mãe, fotografado por uma fotógrafa que eu admiro muito, que é a Lili Luz. E aquelas fotos, né, de mãe e bebê me encheram assim de alegria, um sentimento de amor, de expansão, de liberdade, um sentimento, uma foto que transmitia luz, que transmitia uma vibração positiva. Continuei passando, né, assim, tendo aquela percepção, e dali a pouquinho teve uma notícia, né, que se tornou uma notícia mais famosa, porque uma pessoa não tão famosa hoje, mas que destila, né, a sua fama, é por destilar coisas negativas, impulsivas e falta de autocontrole. Ela desejou o mal das filhas de uma outra influenciadora. E aí, pessoas do mundo, né, da mídia começaram a defender, né, as crianças, defender, enfim, aí a história começou a tomar uma proporção. E olha que incrível, a percepção que eu tinha das fotos anteriores, que começaram a encher meu coração de alegria, de amorosidade, de leveza, começou a se transformar nos gatilhos, assim, uns gatilhos de revolta. Ó, eu sou um ser que quando eu tô assim mais agitada ou falando de algum assunto mais delicado, eu sou o ser que pipoca o pescoço, assim, ó. Pra vocês verem como a gente às vezes não se dá conta de que tudo está interligado e que as notícias, as situações, os assuntos vão nos incomodando, mesmo que a gente ache que não, mesmo que a gente ache que isso aí não me incomoda, né? Então eu comecei a ter sentimentos diferentes. Aquela alegria, aquela emoção, aquela coisa amorosa que eu estava sentindo por uma foto linda, né, de uma profissional linda e comunicativa, já não era mais o que eu estava sentindo com aquela avalanche de informações a respeito dessa situação. E aí eu parei um pouquinho, meditei, senti, elaborei e senti de fazer esse vídeo para trazer essa percepção para você também, porque muitas vezes a gente vai se alimentando de coisas boas e alimenta pouquinho essa coisa boa. E quando vem uma notícia bombástica, agressiva, com violência, com aquelas coisas que a gente não quer aceitar, a gente vai alimentando mais. E aí, quando tu chega no final do dia, tu tá mais pesado do que positivo, porque a gente inconscientemente, às vezes, a gente focou demais nesse tipo de notícia. E hoje eu me dei conta, né, que quando eu passei uma pessoa famosa ali falando do assunto, outra famosa falando do assunto, outra, aquilo começou a gerar um sentimento, né? E aí a gente precisa entender uma coisa. A gente precisa estar consciente das coisas que a gente alimenta. Porque uma notícia ruim, uma opinião desagradável, um assunto não tão bom, ele contamina aquilo de positivo que a gente viu, aquela transformação positiva. E às vezes a gente quer tanto vibrar na felicidade, na prosperidade, na expansão, no conhecimento, que a gente vibra, começa vibrando isso e vai alimentando um monte de coisas que vão fazendo essa vontade diminuir. Esse senso de amor, de expansão, de luz, de transformação se perdendo por coisas que não alimentamos. Então, o quão é importante a gente cuidar com aquilo que entra na nossa vida, seja informação, fotos, imagens, notícias, músicas, alimentação, porque nos contaminamos de diversas formas, nos contaminamos com aquilo que a gente escolhe, com as coisas que a gente ouve, com as notícias que a gente fixa, e às vezes não é, né? Então a gente prefere não saber. Às vezes é melhor o não saber. E a gente precisa ter cuidado quando a gente começa a dar ibope para coisas negativas, para gente louca, por exemplo, com pensamentos destrutivos. Por que não focar em coisas melhores, positivas, coisas que vão transformar de verdade a nossa vida? Porque às vezes, e o que a gente mais está vendo hoje em rede social, são pessoas destilando os seus problemas mentais.
pessoas distribuindo coisas extremamente pesadas, negativas, destrutivas. E por que que elas fazem isso? Porque talvez seja só isso que elas tenham dentro delas. Ninguém distribui aquilo que não possui. E se nós começarmos a distribuir o melhor de nós a cada momento, a melhor informação, a foto que vai trazer uma comunicação positiva, a mensagem maravilhosa de esperança, de fé, de luz, de união, de força, de garra, né, sabe? Essas mensagens que a gente precisa no dia de hoje. E que precisam ser ditas, que precisam ser expressadas. Quando a gente começa esse movimento despertando o que tem de melhor dentro de nós para o mundo externo, a gente vai mudando o mundo que a gente vive. As mudanças que a gente tanto quer no mundo gigante que a gente vê, elas precisam começar nas pequenas coisas e dentro de nós. Quando eu me preocupo com a informação que eu estou alimentando dentro de mim, porque isso está gerando sentimento, eu começo já nesse momento a mudar o que tem dentro de mim e automaticamente eu vou mudando o mundo que está ao redor, através do meu comportamento, através do meu equilíbrio emocional, através do meu sentir. E quanto menos raiva, medo, angústia eu sentir, mais eu vibro isso para o mundo que eu vivo. Então, trazendo essa situação, eu trago essa situação com o objetivo de fazer você pensar um pouquinho em coisas para você sentir o que vai te incomodar e o que vai te trazer uma boa sensação. O que você está compartilhando? Aquilo que você compartilhou, ele vai trazer um mundo melhor, positivo, alegre, ou ele está reverberando coisas ruins, mesmo que seja para defender alguém de uma injustiça, mesmo que seja. É muito melhor trabalhar em si a paz, a tranquilidade, a verdade, a amorosidade, do que querer mudar o mundo com a informação e deixar de se transformar. Então, meu convite hoje para você é filtrar exatamente aquilo que você está criando, desenvolvendo, sentindo e espalhar coisas boas. Porque quando você muda, quando você desperta o melhor que tem dentro de você, você vai mudar o mundo que você vive. Tenha certeza disso.